Isso que você está vivendo aqui, o seu estúdio, essas três coisas, isso aqui é um balão de ensaio, irmão. Isso aqui é só o início do princípio, do começo de algo muito maior que vem pela frente. E aí o Manuel falando assim, ele falou, você mudou minha vida, ele contando pra mim. Eu falei, é mesmo, mano, por quê? Ele falou, porque você me ajudou a enxergar significado naquilo que eu faço. Eu comecei a acordar todo dia de manhã e entender que eu não era só um porteiro. E a gente não percebe que nessa busca pelo atalho, na busca pelo método perfeito, pelos 3 passos que vai mudar o seu negócio, a gente se esquece daquilo que é mais importante, que é você botar o coração em tudo que você faz. Assim, se você colocar o coração em tudo que você faz e você descobrir algo que seja genuíno para você, tenta trazer um pouco isso no paralelo enquanto você está tocando. Quando você coloca ali o nome da sua razão, você pode ter a fantasia, a gente faz até um paralelo, né? Você pode ter um nome fantasia, mas a sua empresa tem uma razão social por existir, que é a continuação do que o seu CPF acredita. Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, fala aí empreendedor, empreendedora. Mais um episódio do EmpreendaCast que eu prometi pra vocês que eu ia chamar as pessoas que estão próximas a mim, que eu tenho orgulho de abrir meu WhatsApp ali e mandar uma mensagem, que eu abro as minhas redes sociais e encontro posts, cortes, que eu abro o meu celular e vejo aplicativos. Essa temporada é uma temporada de proximidade e trazer proximidade pra você também que tá ouvindo. Tá fazendo sentido pra você até aqui tudo que a gente vem conversando? Hoje aqui a gente vai ter algumas reflexões. Vamos falar de resiliência, de construção, de momento. A gente vai falar também de propósito. Foi um dos episódios mais emocionantes que eu já fiz em toda a minha vida de EmpreendaCast. E um que a gente refletiu até o cheiro da chuva, né? Para você dar valor para as coisas que você está vivendo aí nesse momento. Será que você está de corpo presente? E nessa explosão de inteligência artificial, de tecnologia, de transformação digital, digitalização, será que você aí não é o que tem o coração e que está funcionando direitinho? Ele vai contar para você uma das palestras dele que é incrível, atualizadíssima também. Mas naquela câmera ali, diga quem é você, já que eu fiz tanta abertura para ti. E aí, que feliz que eu tô de estar aqui com o Gu, legal demais estar no EmpreendaCast. Foi um dos primeiros podcasts também que eu gravei de integral, assim, lá em 2018, muito especial 6 anos voltados. Sou Flávio Tavares, pai de 5 filhos, crianças maravilhosas. Eu sempre falo que antes de ser qualquer coisa eu sou pai, que é uma das coisas mais importantes que eu tenho. E olha, como empreendedor, hein? Ser pai é empreender também, ser empreender na vida dos seus filhos para que eles possam ser mudança no mundo, assim. Hoje eu trabalho aí com alguns negócios ligados à comunicação, marketing, digital, mas principalmente eu escrevo livros e sou palestrante. Cara, dentro dessa sua trajetória, de tudo que você fez na última década, assim, se você fosse pegar 3 coisinhas que você fez na última década, quais você destacaria? Além das 5 criações que teve lá com a Érica, né, que são seus filhos, mas o que você puxaria, assim, de coisas que realmente tocaram o seu coração? Cara, eu fiz muita coisa nos últimos 10 anos da vida, né? E eu tô até no movimento pensando que tudo que eu fiz foi só um teste, assim. Sabe que empreendedor tem isso, né? A gente tá ali vivendo na lida, você tá lá vencendo, fazendo as coisas, mas a gente tem que ter consciência que às vezes o que você tá construindo hoje é só um balão de ensaio. Isso que você tá vivendo aqui, o seu estúdio, essas 3 coisas, isso aqui é um balão de ensaio, irmão. Isso aqui é só o início do princípio, do começo de algo muito maior que vem pela frente. Quando eu penso quais foram os meus melhores balões de ensaio, quais foram os principais projetos que eu desenvolvi, que eu acho que foram pilotos para minha vida, com certeza o Welcome Tomorrow, né? O Welcome Tomorrow, ele formou uma comunidade, assim, ele era muito mais do que um evento, era uma galera muito engajada por propósito. Então a gente fez mais de 15 edições do Welcome Tomorrow, mas mais do que o evento, a gente tinha revista, tinha um monte de coisa que rolava em torno, plataformas, enfim, foi um projeto que eu tenho muito orgulho de ter criado esse movimento. Eu tenho muito orgulho de ter criado um movimento de mobilidade, que foi o Instituto Pará, que se transformou nos maiores movimentos de mobilidade da América Latina. A gente levou para vários países isso. E agora, recentemente, eu também tenho muito orgulho de ter criado um projeto grande de educação, que eu comecei a ensinar as marcas a ganharem dinheiro usando a educação como meio. E aí é muito legal porque tem muita causa nisso, né? Porque quando as empresas começam a entender que, independente do negócio do que ela faz, o que importa é a transformação que ela gera, e que quanto mais ela acreditar nisso, mais dinheiro ela ganha,
muda o game, assim. Então, eu tenho muito orgulho de ter provocado. O último livro que eu lancei agora recentemente é sobre isso. É sobre ensinar as empresas a usarem a educação como uma ferramenta de transformação e de crescimento e de escala. Então, por exemplo, se tem alguém hoje aqui, você trabalha com pipoca. O cara tem uma rede de pipoca, ele tem um monte de carrinho de pipoca e ele vende pipoca. Para ele vender mais pipoca, ele deveria lançar um curso ensinando as pessoas a fazerem a melhor pipoca da vida na casa delas. Quanto mais a gente usa a educação como uma ferramenta de escala, mais a gente entende que essa bolha digital que foi criada desses gurus, que ficam lá ganhando dinheiro, ensinando um monte de coisa, ele tem a ver com a vida real, sabe? Cada vez mais com a vida real. E aí eu tenho uma palestra que eu falo que é o Entre Mundos, que é essa conexão das bolhas. A gente precisa conectar as bolhas. Então, qualquer empreendedor que está ouvindo a gente aqui, ele precisa entender que uma maneira de escalar ainda mais o negócio que ele faz, independente do que seja o cachorro quente, que seja o carrinho de pipoca, quando você for generoso e começar a ensinar aquilo que você sabe de melhor, vai mudar o seu game. Né? E aí eu acho que eu tenho muito orgulho de ter criado esse movimento também aí nos últimos anos. Agora, Flavinho, você tem um lance assim que ficou muito marcante nessa meia década que eu posso dizer que sou um privilegiado dessa década que eu pedi sua, meia eu consegui acompanhar ali, gravando contigo e acompanhando suas movimentações. Mas no dia que a gente gravou lá o episódio, bem no comecinho, primeira temporada do EmpreendaCast, você já falava de transformação que ficou muito latejando assim na minha cabeça. Você falou sobre a Dona Maria, você foi numa empresa falar sobre mobilidade. E a Dona Maria viajava 3 horas para chegar até o local. Depois ela viajava mais 3 para voltar até a casa dela. E os caras estavam querendo discutir aquilo. Aí você falou assim, como é que a gente vai transformar algo? Como é que a gente vai discutir se a própria Dona Maria que está inserida no contexto não foi transformada ainda pela parada? Você tem muito forte esse lance de transformação contigo, né? De ter um sentido que está sendo feito. Sabe que, cara, eu sempre tive... Essa história da Dona Maria é uma história muito emblemática, né? A gente criou um movimento Somos Todos Dona Maria, depois do que eu vivi com isso. E eu comecei a olhar muito o seu José, seu João, seu Paulo, o seu Joaquim, a Dona Josefina. Comecei a olhar muito esses invisíveis e extraordinários, né? Porque cada vez mais eu entendo... Tanto é que o meu problema com o digital sempre foi esse. Então, quando eu vejo os gurus da internet postando Porsche, mostrando Ilhas Maldivas, os caras andando de jatinho, isso mexe comigo profundamente, assim. E mexe porque eu sei que tem um monte de Dona Maria, seu João, seu José, que é o cara que trabalha de porteiro, que é o cara que tem um carrinho de pipoca, que quando ele é deparado e ele começa a comparar a vida dele com a vida desses caras da internet que ficam lá postando esse mundo fácil de riquezas, de ilha, de Maldivas e de carros importados, eu sinto que cria um vazio existencial nesse seu João, nessa Dona Maria, porque parece que a vida dele não tem sentido e não tem valor. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma live e aí eu comecei a chamar uma galera, quem quer aqui entrar comigo ao vivo? Aí entrou um cara lá, o seu Manuel. Aí o seu Manuel entrou, começou a conversar comigo, e o seu Manuel era porteiro de uma escola. Porteiro, ele é segurança que fica ali na portaria, na entrada de uma escola municipal na cidade onde ele mora. Brotas, a cidade dele. E aí o Manuel falando assim, ele falou, você mudou minha vida, ele contando pra mim. Eu falei, é mesmo, mano, por quê? Ele falou, porque você me ajudou a enxergar significado naquilo que eu faço. Eu comecei a acordar todo dia de manhã e entender que eu não era só um porteiro. Que na verdade eu estava ali cuidando das crianças, que era o bem mais valioso daquelas famílias que estavam ali. E eu comecei a contar essas histórias para os meus filhos em casa quando eu chegava. E quando eu vejo a história do seu Manuel, quando eu olho essas histórias, eu falo, cara, não dá pra gente imaginar um mundo onde a gente não tenha um olhar para os invisíveis extraordinários. Sabe por quê? Porque o seu Manuel, a Dona Maria, deixa eu fechar essa história. A Dona Maria, eu encontrei com ela um tempo depois. E quando eu fui conversar com a Dona Maria trabalhava 30 anos naquele lugar, ninguém nunca tinha perguntado para ela onde ela morava, ninguém nem sabia quanto tempo ela gastava se deslocando casa, trabalho, casa. Eu fui convidado a me retirar, não fiz a palestra para a empresa naquela época, porque eu confrontei eles em relação à Dona Maria. Mas o mais impressionante é a história da Dona Maria. A Dona Maria senta comigo, eu encontro ela um tempo depois, ela conta que ela era semi-analfabeta, só sabia escrever o próprio nome, ela tinha vindo do Nordeste para São Paulo. O maior orgulho da Dona Maria, ela não reclamou nenhuma vez, o maior orgulho da Dona Maria era seus 2 filhos. Um de 17 anos, o outro tinha 19, um estava se formando em Direito, o outro tinha entrado em Arquitetura. Mas a Dona Maria falava com um olhar emocionado sobre os filhos. Ela dizia assim, os meus filhos, eles geram valor para o mundo, os meus filhos são especiais, meus filhos ajudam na igreja, os meus filhos fazem isso e tal. Aí sabe quando eu vi aquela história, eu fiquei muito emocionado, porque eu fiquei pensando, e esse é para você que está me ouvindo aqui agora, que você segue um monte de guru da internet, e você gasta horas ouvindo os Pablo Marçal da vida aí.
gasta horas. E você tem um monte de ídolo, e você vê os caras bilionários, e você segue cara. Mas tem um monte de Dona Maria e seu João perto de você, que pagou um preço alto para você estar onde você tá agora, e a gente não dá a mesma honra para essas pessoas que a gente fica dando para esses gurus da internet. A gente não gasta nem 1% do tempo e da dedicação que a gente tem ouvindo esses caras lá, enquanto a gente devia estar gastando com pessoas que dedicam a própria vida, dedicaram a própria vida para você chegar lá. Quando eu penso na Dona Maria, eu penso nisso, assim, de alguém que entregou absolutamente tudo que ela tinha. Dona Maria não vai ter um livro escrito, Dona Maria não vai ter um filme escrito, Dona Maria não vai ter um podcast, Dona Maria não vai estar no digital bombando com milhões de seguidores, a Dona Maria vai estar lá. Mas a Dona Maria entregou tudo que ela tinha para que os 2 filhos dela pudessem gerar riqueza para o mundo. Quando eu penso na minha vida como empreendedor, eu penso que o maior empreendedorismo que eu tenho são os meus filhos. Porque se eu falhar com os meus filhos, eu falhei com tudo. Sim. Eu posso montar qualquer negócio mais incrível do mundo, assim, cara, mas se eu não for o melhor pai, se eu não prosperar não no sentido de grana, prosperar no sentido de avançar. Quando a gente olha uma plantinha, a gente vê que ela prosperou, é porque ela cresceu, a planta prosperou. Prosperar é avançar, prosperar é a gente ser melhor cada dia, ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor empreendedor, melhor vendedor. Eu tô lançando um livro agora em Terra de Robô, Quem Tem Coração é Rei, que é uma palestra que eu faço desde 2018. E eu reformulei ela toda agora e fiz, e depois de lançar 3 livros, resolvi lançar um livro um pouco mais biográfico. E cara, e qual é o drama com o empreendedorismo hoje? É que essa galera tá muito digital, tá cada vez mais buscando gatilhos, 5 passos disso, as 3 regras. Às vezes você tá ouvindo esse podcast esperando que vai sair uns 3 passos que vai mudar o seu game. A gente quer muito atalho. E a gente não percebe que nessa busca pelo atalho, na busca pelo método perfeito, pelos 3 passos que vai mudar o seu negócio, a gente se esquece daquilo que é mais importante, que é você botar o coração em tudo que você faz. Acho que a gente nunca viveu um momento na história, e presta atenção no que eu vou falar, a gente nunca viveu um momento na história de pessoas tão desconectadas com a sua própria essência como agora. Tá todo mundo com medo do robô. A inteligência artificial chegou. Eu criei agora um movimento de metaverso, de inteligência artificial. Fizemos o maior evento de inteligência artificial do Brasil ano passado. Mas deixa eu falar um negócio. O problema não é o robô. O problema é que a gente vai no mercado e nos caixas do mercado já tá trabalhando um monte de robô. O problema é que a gente vai no restaurante e quem tá te atendendo não é um garçom humano, já é um monte de garçom robô. O problema é que você vai comprar uma pipoca de alguém, o cara que tá te vendendo a pipoca já é um robô. O problema é que a gente tá passando por um processo de desumanização nunca antes visto. Então, se a gente parou de botar o coração em tudo que a gente faz, se a gente perdeu o brilho no olho, a gente perdeu a paixão de você ser um caixa no mercado, você vai lá e fala, que legal, você tá com uma picanha, vai ter churrasco em casa hoje, que legal, pergunta 2 perguntas que demonstram um mínimo de humanidade. Sim. A gente tá vivendo uma geração que a gente tá sempre esperando o próximo passo, a gente tá sempre esperando qual é a próxima coisa, buscando no digital alguém que vai destravar o gatilho, que vai mudar a sua lógica. Só que o próximo passo é agora. O próximo passo não é você tentar fazer o que você ama. O próximo passo é você aprender a amar o que você faz agora. E o amar o que a gente faz é colocar o coração hoje. É o que você faz, cara, de maneira tão genuína aqui no Empreenda Cash. Você é um cara que eu admiro demais, não só pela sua trajetória, que tem uma jornada do herói incrível aqui, né, cara? Você tem que gravar um Empreenda Cash só com você uma vez, contando os perrengues de você empreendendo. Para chegar até aqui, resiliência, consistência, constância, pô, o cara que não desistiu, que você tá aqui, olha onde você chegou. O último podcast que eu gravei com você é um lugarzinho emprestado dentro de um coworking, que você usava uma salinha lá meio improvisada. Pô, olha que lugar incrível, lindo, que todo mundo tá participando de maneira generosa. Você sempre foi um cara muito generoso comigo, sempre eu te chamei pras paradas, você sempre tava lá. Essa humanidade sua, se você colocar esse coração, eu tenho uma coisa, presta atenção, você que é empreendedor, todas as vezes que você coloca o seu coração de forma genuína em tudo que você faz, presta atenção no que eu vou falar. O mundo te serve. O mundo te serve. Não é errado a gente ser generoso. Quanto mais generoso você é, cara, sim, mais o mundo vai te servir. E é isso que acontece no seu movimento. Você é um cara generoso, um cara que já fez por muita gente, o mundo te serve. Você precisa das paradas, as coisas acontecem. Você precisa de um cara para fazer o grafite, o cara vem aqui e faz. Isso é resposta da humanidade que você colocou no seu coração enquanto você caminha. Então o que a gente precisa resgatar nos empreendedores de hoje é botar o coração, cara, em tudo que a gente faz. Sabe, a gente tá parecendo meio piegas falar de coração. Ai, bota o coração. Coração é o primeiro órgão que começa na vida humana. Se a sua esposa estava grávida, você vai lá, vai ultrassom. Primeira coisa, antes de ter qualquer formação, você ouve as batidas do coração. É a primeira onda sonora que você escuta do seu filho.
O primeiro órgãozinho começa é isso. Não tem mais nada, não tem cérebro, não tem nada. Só tem um coração. Do coração procede toda a vida. No final da vida, o último órgão que para, e vocês veem em filme, né? Tá lá, de repente, acabou a vida. É o primeiro que começa e é o último que termina. O coração é de onde procede todas as coisas. Se a gente entender que dentro do coração, o coração, quando eu falo colocar o coração, é buscar a essência, né? É buscar a alma no jogo. É você fazer compaixão, acordar todo dia de manhã com um coração voluntarioso, generoso, agradecido. Eu falo de 3 princípios no livro, né? Que para você descobrir a sua essência e aprender a reinar em vida. Reinar em vida tem 3 princípios. É você ser... o primeiro é você servir. Então a gente precisa aprender a servir. A gente está ficando cada vez mais uma geração muito egocêntrica e egoísta. A gente está buscando sempre pra gente. A gente precisa aprender a servir. Servir as pessoas que estão do lado, servir as pessoas que estão perto, servir pessoas que você encontra na rua, servir de maneira generosa o mundo. O segundo é você liderar. E liderar, presta atenção aí, você que é empreendedor, não tem a ver com você, você é um líder. Não, liderar é liderar suas emoções, liderar seus pensamentos, liderar sua família. Sabe, quando você estiver abatido, achando que tudo vai dar errado, e acontece isso, é você liderar suas emoções, olhar pra cima e falar, não vai dar certo, um passo a mais, dar um passo a mais, liderar sobre você. E o terceiro é transbordar. Transbordar é que todo mundo, absolutamente todo mundo, tem algo especial para entregar para o mundo. Sim. Só que a gente não transborda. Tá? Tem uma frase do Martin Luther King que eu amo, suba o primeiro degrau com fé, mesmo que você não veja a escada, porque quando você subir o primeiro degrau, você vai ver que a escada sempre esteve lá. Você é um cara que subiu o primeiro degrau. Só que a maioria das pessoas falham em subir o primeiro degrau. Se você não tivesse subido o primeiro degrau, se não tivesse pegado aquela salinha meio desajeitada no coworking, não tivesse subido, você não tinha visto que tinha uma escada. Você só viu a escada porque você subiu o primeiro degrau. O problema é que a gente falha na primeira escada. Então a gente não transborda na primeira escada. É difícil, não é fácil. Pô, você tem um sonho de começar um negócio, você fica, eu tenho medo. É por isso que o negócio é bom, porque se não fosse bom, não ia ter medo, cara. A caverna escura que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você sempre buscou. O medo é o primeiro princípio de que talvez você esteja caminhando na direção de algo que vai libertar a sua vida para algo que você nunca sonhou. Eu vou fazer um negócio que eu não tenho medo nenhum? Não tem significado nenhum também, cara. O medo é um prenúncio de que algo importante vai acontecer e que você precisa exercer a coragem. Coragem é agir com o coração. A palavra coragem é coração, agir. Coragem é você agir com o coração. Aí o que acontece no mundo de hoje? A gente está vivendo em corrupção. A palavra corrupção vem de coração, rupção é ruptura. Todas as vezes que a gente está vivendo como corruptos, é porque a gente teve uma ruptura com o nosso próprio coração. A gente usa essa palavra corrupção para falar dos políticos que roubam e tal, mas a gente não está olhando que a gente está vivendo em corrupção com a nossa própria essência, com a nossa própria história. Todas as vezes que a gente vive uma vida que não é a nossa vida. Você acha que no momento que a gente está se sabotando, está acontecendo uma corrupção com a gente, quando a gente se sabota de alguma coisa? Total, cara. Total. Essa autossabotagem é o princípio da corrupção, né? Que ela tá, cada vez mais você vai criando essa ruptura com a sua essência de quem você é. E o que é o problema da internet, Gu? O problema da internet é que ela trouxe a comparação com muita força, né? A gente sempre foi os seres humanos que comparam. A grama do vizinho é sempre mais verde. A gente usa essa frase há épocas. Então a gente se comparava a nossa vida com o vizinho. O vizinho tinha um carro melhor, você se sentia mal porque você queria ter um carro e tal. A gente ficava comparando. Agora com o digital, a comparação transcendeu. Sim. A gente está vivendo comparações nunca imaginadas. A gente está tendo acesso à vida de outras pessoas como nunca foi. E quando a gente fica nesse processo de comparação, de comparar demais, a gente vai perdendo a nossa essência, assim, porque às vezes a gente fica sonhando uma vida que não é a parada nossa, que não é a nossa vida. Que não é a vida do seu Manuel, que entendeu o significado dele cuidando daquela escola. Fala, o Manuel vai ser um cara que vai morrer triste se ele terminar a vida dele como segurança de uma escola pública em Brotas, sendo que através daquilo ele formou seus filhos, a família, ele deu dignidade, ele tem uma história maravilhosa, é um cara amado, é um cara querido, a escola inteira ama esse cara, ele se aposentou pedindo para ele voltar porque as crianças não queriam ficar longe dele, de tamanho amor que todo mundo tinha por ele. Sim. Pode-se dizer que a vida desse cara não é uma vida bem-sucedida? O que é uma vida bem-sucedida? Então, todas as vezes que a gente fica buscando viver algo, viver uma vida que não é a nossa vida, a gente está em corrupção. E todas as vezes que a gente se sabota, que a gente fala, eu sei que uma parada que eu devia fazer é essa, mas eu fico me sabotando porque eu tenho medo.
E a maioria da sabotagem, a gente dá um monte de nome pro medo. Você fala, não tenho tempo. Na verdade, você tem medo. Eu tô sem coragem. Você tem medo. Você vai criando um monte de nome para coisas. Sim. No fundo é medo. Medo de subir o primeiro degrau. Medo de dar um passo. Medo da escassez. Medo de dar errado. Medo de fazer isso e isso que não vai acontecer. Medo de ser julgado. Né? Principalmente no digital. A galera vai se expor, vai começar a contar as histórias dele. Olha o blogueirinho aí, né? Eu escutava muito isso. Você virou podcast. blogueirinho, né? E aí a gente se sabota porque a gente tem medo de viver essas coisas que fazem parte do processo. Aí como a gente se sabota demais, a gente vive em ruptura. A gente vive em ruptura com a nossa própria essência porque você está deixando de viver aquilo que você nasceu para viver. Como que é o nome da nossa produtora aqui? Maiara. A Maiara que tá aqui, vocês não estão enxergando ela, eles nem mal conheço ela, mas ela tem cara de ter 20 e poucos anos. Aí, já tem mais de 20? Já tá na casa dos 30? Já tenho 30. Nem parece 30, ela tem cara de 25 anos. Obrigada. Mas ela tá na casa dos seus 30 anos, ela já tem um podcast que ela tava contando, e com brilho no olho dela contando que ela já vai lançar um livro, e o podcast que ela já lançava. Você vê quando você percebe uma pessoa que ela tá fazendo aquilo que ela quer fazer. Sim. E que ela escolheu a parada dela, que a bandeira que ela levantou, fala, pô, é isso que eu curto fazer. É isso que faz meu coração bater mais forte, assim. É isso que me dá sentido, é isso que me dá significado, é enfrentar isso e trabalhar no que eu tô fazendo. É diferente, cara, quando você encontra pessoas assim. Você não precisa de muito tempo de conversa. Você vai olhar essa pessoa, você vai falar, pô, essa pessoa tá vivendo o que ela queria viver. Sim. Essa pessoa tá fazendo o que ela quis fazer. E eu acho que quando a gente pensa em empreendedor, hoje, nos dias atuais, cara, é viver isso, cara. Como que eu vivo uma parada que faz sentido pra mim? E se eu fico na comparação, falo assim, o que tá acontecendo em Alphaville, né? Acabei de me mudar pra Alphaville. Uhum. E faz uns 2, 3 anos que eu falava que o último lugar que eu moraria na vida era o Alphaville. Porque eu falava, os gurus da internet estão tudo lá, né? E eu falava, eu sempre fui o cara de, tipo, meio... E aí, tipo, eu tinha que mudar para São Paulo, conversando com a minha esposa, a gente falou, pô, para as crianças o melhor lugar, segurança, escola e tal, era Alphaville. E aí, queimei minha língua, eu tô morando em Alphaville. E é engraçado de estar lá em Alphaville, que eu vejo que tem uma comunidade que fica flutuando em torno dos gurus, que é uma galera que vai até lá tentar a sorte por causa desses gurus. Só que não tem problema nenhum o cara fazer isso, não tem problema nenhum ele mudar a frequência, ele tentar sentar em mesas diferentes, ele acessar coisas que ele nunca acessou. O problema é ele querer repetir o modelo. O problema é ele achar que aquilo que deu certo para esses caras é o que vai dar certo para ele. Não é. Né? Tem uma frase de um psicólogo famoso, Carl Jung, que eu amo, que ele fala, nascemos originais e morremos como cópias. E a gente tá vivendo muito isso, cara. Sim. A gente tem que resgatar a nossa originalidade. Então você tem os caras que você admira, beleza, mas qual é a sua parada? Qual é o seu negócio? Qual é a chama que acende o seu coração? Porque se eu ficar tentando fazer aquilo que eu acho que dá certo, às vezes não tem nada a ver comigo. Cara, e vou te falar, você já deve ter vivido isso, eu já vivi muito isso. Eu já fiz muitas coisas que é por grana, é porque, pô, isso aqui é um projeto legal, porque eu vou fazer isso. Eu lembro quando eu criei a escola do metaverso, todo animado, cara, cheguei em casa, falei, vou criar a escola do metaverso, eu tava bombando o metaverso no mundo, pô, vai metaverso e tal. Cheguei pro meu filho mais velho, Rick, e falei, filho, o papai tá criando a escola do metaverso, pô, essa tecnologia vai mudar o mundo, vai ser mó legal e tal. Aí meu filho virou e falou assim, papai, mas você não é o cara do Enterra de Robô Quem Tem Coração é Rei? Como que você, que é o cara do Enterra de Robô Quem Tem Coração é Rei, vai criar a escola do metaverso, quer ensinar as pessoas para elas ficarem cada vez mais lá no metaverso? Mundinho, Aí eu fiquei tentando argumentar, né? Não, filho, a gente tem que, através da educação, a gente muda, não sei o quê e tal. Cara, eu fui entender o que o meu filho me disse 1 ano depois. 1 ano depois da escola ter dado certo, a gente colocou milhares de alunos, fez um projeto incrível. 1 ano depois eu falei, cara, não tinha absolutamente nada a ver comigo. Eu fiz isso por causa de business, assim. Eu fiz para empreender, eu fiz por causa da hype, eu fiz porque o movimento estava acontecendo e eu quis participar do movimento e eu falei, cara, isso vai acontecer. Não era a minha essência, aquilo não fazia meu coração bater mais forte. E não tem nada contra, projeto incrível, tá lá, a Escola Metaverso hoje está com 2 amigos incríveis que estão tocando essa operação, tô indo até palestrar agora num evento grande deles, mas não tinha a ver comigo. E acho que a gente tem que ter essa força, sabe? Sabe, a verdadeira liberdade não é você fazer o que você quer. A gente acha que a verdadeira liberdade é o dia que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Não é. A verdadeira liberdade é quando você consegue não fazer aquilo que você não quer fazer. Essa é a verdadeira liberdade. Porque a gente tá fazendo tanta coisa que a gente não queria fazer
que a gente se escraviza. A verdadeira liberdade é quando você não faz aquilo que você não quer fazer. Essa é a verdadeira liberdade. E quando eu olho para minha história, eu fico vendo quantas coisas que eu fiz que eu não queria fazer e que eu devia não ter feito. Entendeu? Mas o mundo tá tão cheio de ofertas, a gente recebe demanda toda hora, possibilidades, oportunidades. Muita ideia voando, né? Ideia, não, e se a gente fizer isso, pô, a gente fizer aquilo e tal. Cara, fica firme no propósito. Fica firme no propósito. Fica firme naquilo que te faz. Ô Flávio, tem um lance que eu queria fazer um gancho contigo, que eu lembro que quando eu te conheci, você ainda estava como executivo numa empresa. Você estava fazendo uma transição. O Elcomo já estava ficando bem maior, né? E você ainda tinha uma função dentro de um CNPJ de alguém. E eu tenho muito ouvinte aqui, dos mais de 100 mil sonhadores espalhados aí pelas plataformas. Eu sempre falo que 80% é aquele cara que está vivendo algo que talvez não conecta ao seu coração e ele quer dar o salto de fé, ele quer vir para o mundo do empreendedorismo. Ele quer fazer a ruptura. Ou porque ele não tem coragem, ele ainda não fez, ou porque ele, né, consequentemente, tem medo, aí é a falta de coragem. E ali é um momento muito de decisão, que ele fica olhando tudo ao redor. Às vezes a família não apoia, você fez isso a vida toda, você escolheu uma faculdade para aquilo, e aí o cara ficou preso dentro de uma parada que não faz o coração dele bater. Como que foi a sua ruptura do executivo para o empreendedor? Quando que você decidiu e quando você sentiu que o seu coração batia suficiente para você largar aquele modelo e seguir a sua história, um novo livro ali para escrever? O meu modelo, cara, que eu acho que é talvez o ideal, é o mesmo que o seu. A gente tem a mesma história em negócios, propósitos e empresas diferentes. Eu fiz o intraempreendedorismo, entendeu? Eu comecei a provocar aquilo que eu queria fazer como executivo, que foi um pouco seu movimento. O Empreenda Cash nasce com você como executivo. Sim, sim. Depois você larga executivo. E tentei vender para a companhia que eu tava na época, até falando. E tentou vender. Não, né? Ofereci, né? Isso, e tentou. Mas os caras foram super parceiros, sim, né? Sim. De você na sua época ali. Eu acho que tem a ver com o começo da minha fala. Assim, se você colocar o coração em tudo que você faz e você descobrir algo que seja genuíno para você, tenta trazer um pouco isso no paralelo enquanto você está tocando. A gente vive num país que é muito sofrido, cara. O abismo social desse país é gigantesco, né, cara? Eu fico pensando nas pessoas que estão ouvindo a gente, mais de 70% da população hoje tem alguma dívida, né? A gente, vive num perrengue, não é fácil, cara, a luta do brasileiro no dia a dia. Então é muito difícil mesmo. E uma cultura de escassez muito forte. A cultura de medo de perder, medo de não ter, medo de faltar. Para quem é um pai de família, ele fala, vou abrir mão de tudo para sonhar. Tenta conectar as duas coisas, sabe? Eu acho que se conseguir uma fase de transição, como foi comigo, e assim como foi com você, onde você consegue levar as duas coisas de alguma forma até você fazer, é isso mesmo, isso faz sentido. Porque eu seria meio irresponsável falar pra você assim, você sonha, chuta o pau da barraca e como é. Não, cara, o Brasil não é um país fácil para empreender, o Brasil não é um país acolhedor, o Brasil não é um país que abraça a derrota, o fracasso. Até eu tava falando com vocês, falando, a galera adora a história do arquétipo do herói, né? O cara que tava falido, o cara vem aqui e conta, venci, eu não tinha nada, montei uma empresa de cachorro-quente, hoje eu vendo milhões e tal. A gente tem que aprender a valorizar o cara que ainda tá errado. Uhum. E até um convite que eu te faço, cara, pega empreendedores que não deram certo, que estão no perrengue, que eles estão errados, que tá no fracasso, que o cara tá endividado e que ele ainda não venceu. Porque a gente precisa ensinar para as pessoas que a gente precisa acolher esse cara nessa hora, porque acolher o cara depois que ele já virou é muito engraçado, porque eu fico ouvindo história de jornada de herói o tempo inteiro. E quem viveu a jornada do herói, isso é o mais impressionante, cara, que se você viveu a jornada do herói, quem viveu a jornada do herói não acolhe o cara que tá no mesmo momento que ele, Sim. há 3 anos atrás. Esse cara devia ser o cara que tem mais empatia. Tem uma frase de Aristóteles que eu amo, que ele fala do ato e a potência. Ele fala da semente e da árvore. Ato é a semente, potência é a árvore. Todo mundo é uma semente. Potencialmente somos árvore. A gente tende a valorizar o cara que já virou a árvore. A gente precisa valorizar e começar a olhar para a semente e já ver a árvore onde todo mundo só vê semente. Se você não tiver essa dimensão, cara,
O game é esse. Sim. O cara tá no perrengue, tá dando tudo errado, ele não tem a jornada do herói pra contar ainda. É agora que a gente precisa ver esse cara como árvore. É agora que a gente precisa dizer pro cara, vai dar certo, cara, dá um passo a mais, eu tô aqui do seu lado, vem aqui, vamos caminhar junto, vai virar, vai dar. Entende? Então quando a gente fica... Por que eu tô contando isso em cima da sua pergunta? Porque tomar a decisão no nosso país que não acolhe o cara que tá no fracasso, que é difícil empreender, o cara abrir mão de uma provisão que ele tem ali. O cara tem uma provisão financeira que ele recebe todo mês para pagar as contas, para comer e tal. E o cara sair no vazio para poder conquistar é muito desafiador, cara. Então, se o cara... O que eu proponho aí é... Muda você primeiro, cara. É inside, é de dentro para fora. Começa a mudar de dentro para fora. Começa a ser um cara apaixonado. Começa a fazer as pessoas se apaixonarem pelo seu brilho no olho. Começa a ir trabalhar hoje no seu trabalho, não mais cansado porque você tá sonhando em empreender e você fica ali, pô, não vejo a hora de um dia acontecer alguma coisa pra eu poder chutar o pau da barraca nesse emprego que eu odeio e eu começar a trabalhar lá. Eu conto a história de um amigo meu, Rafa é o nome dele. Rafa, ele era um garçom. Cara, ele era o melhor garçom que você podia conhecer, o Rafa. O melhor garçom que tinha. Rafa era incrível. Rafa, você ia lá, ele sabia seu nome, você voltava outro dia, ele falava, pô, e aí, Gu, você vai querer pedir a mesma coisa e tal? Rafa era incrível. Incrivelmente humano, cara generoso, um garçom como pouco. Rafa, ele queria a vida inteira ser garçom, não. Mas ali, como garçom, ele decidiu ser a melhor versão de quem ele era. Um dia, Rafa, atendendo alguém, essa pessoa termina o jantar, chama Rafa e fala, Rafael, vem cá, eu tô passando aqui pela cidade e eu queria fazer uma entrevista com você amanhã. Vê um horário que você não vai estar aqui no trabalho, você consegue dar uma passadinha? Quando o Rafael olha o cartão, esse cara que deu o cartão para ele era o presidente da Renault. Ele vai, o presidente da Renault fica encantado com o cara, contrata ele começa como vendedor de carro, lá vai crescendo. Rafa vira diretor global da Renault. O que é mais interessante nessa história, eu fiquei 15 anos sem ver Rafa. Em 2019 eu estou em Lyon, na França, porque o Welcome to More foi vendido para um grupo francês. Estou lá fazendo a transição, fiquei 3 anos com eles e tal. Estou lá nesse grupo em Lyon, vejo uma diretora da Renault, lembro de Rafa. Chamo ela e falo, olha, tem um amigo meu que trabalha na não sei que área, nem sei direito, eu sei que ele está lá na Renault e tal. Você conhece Rafa? Quem ela descreve? O garçom. Ela fala, Rafa? Quem não conhece Rafa? Rafa, ele trata todo mundo com coração. Rafa, as meninas que fazem limpeza na Renault amam Rafa. Rafa é conhecido por todo mundo lá. Que legal. Para Rafa, não importava se ele era diretor da Renault ou se ele era um garçom. Rafa decidiu ser quem ele nasceu para ser. O problema do empreendedor é que a gente sonha em fazer as coisas lá no futuro e a gente está tão cansado de fazer as coisas aqui do presente, esperando que aconteça alguma coisa, e a gente se esquece de mostrar para o mundo quem a gente é. Porque às vezes, onde você tá, cara, às vezes como frentista, às vezes você tá aí como garçom, às vezes você tá como um caixa de mercado. Às vezes é nesse lugar que alguém vai te achar e que vai mudar a sua história. Só que em vez de você ficar mostrando o que você faz, você devia estar mostrando o que você é. E aí mostrar quem você é, você precisa fazer um passo a mais. Então um conselho para todo mundo que quer empreender. Comece a empreender como se você fosse o único empreendimento que você tivesse na sua vida. Você é o primeiro empreendimento da sua história. Quando você começar a botar isso pro mundo de um jeito único, cara, as coisas vão acontecer. Foi assim com você, irmão. Foi assim, cara. Os caras começaram a ver você brilhar, os caras viram seu motivação, o seu coração ali, o seu olho queimando naquilo que você fazia. Com a mesma paixão que você estava no podcast, você estava ali no trabalho, você estava se entregando de corpo e alma. As coisas foram caminhando de um jeito que elas fluíram. A ponto até dos caras quererem botar grana no projeto, participarem como executivos do negócio e tal. Então eu acho que... Como você falou, né? O mundo começou a servir, né? O mundo começa a servir. Você está entregando o coração, o mundo começa a servir. E o mundo começa a te ver também, né? Ver quem você é. Sim. O mundo te serve quando você bota genuíno e o mundo começa a te ver também. Porque até então você está escondido. Esse dia eu estava abastecendo o carro com meu filho, o mais velho, o Rick, e aí a gente foi calibrar o pneu e o calibrador estava na bomba. Então não dava pra gente descer. Chamei o frentista e falei, você consegue calibrar o pneu pra gente? Ele, claro, daqui a pouquinho eu volto aqui, vou só abastecer um carro. Esqueceu a gente lá. Passou uns 5 minutos e outro frentista, vocês estão esperando o quê? Eu falei, o cara falou que ia calibrar o pneu pra gente. Aí ele falou, tá, deixou a gente lá. Aí meu filho virou e falou, papai, por que as pessoas não amam aquilo que elas fazem? Porque eles estavam tratando a gente com desdém ali, o cara não estava afim de...
E aí eu saí, falei, beleza, filho, saí de lá, nem calibrei o pneu, saí andando lá e fiquei com isso no coração, assim. Eu falei, cara, se esse cara entendesse que às vezes tem uma pessoa ali no carro que pode mudar a história dele, e que se esse cara mostrasse pro mundo quem ele é de verdade, sabe? Colocasse o coração. Sim. Porque esse cara é o cara que termina o trabalho cansado, fica reclamando do patrão, reclamando do que tá ganhando, reclamando de que não é fácil, reclamando que tem que acordar cedo para trabalhar lá, reclamando que é muito carro para abastecer, muito carro para calibrar pneu. O cara gasta tanto tempo e aí ele volta para casa e fala, não, um dia eu vou ter o meu negócio. Um dia eu vou montar a minha parada. Cara, a parada é você, cara. Se você não é capaz de empreender a partir de quem você é, você não vai empreender negócio nenhum. Começa com você, cara. Você empreenderia desse jeito o seu negócio? Quer dizer, você contrataria pessoas para trabalhar que ficam reclamando, que ficam resmungando, que não tá nem aí. Você é essa pessoa. Então, se você deixar de ser essa pessoa hoje, talvez você comece a criar uma conspiração, né? Quase que espiritual em torno de você para falar assim, pô, cara, acho que você tá ficando pronto pro próximo passo, cara. A gente quer subir o próximo degrau, mas não quer subir o primeiro. Já quer começar pelo quarto, pelo quinto. Tem o primeiro para subir. Sabe que tem uma coisa que já faz uns 5, 6 anos que eu, um dia, nas minhas reflexões lá, eu falei assim, cara, o que separa o meu CPF de um CNPJ são alguns dígitos. A gente quer tanto ter um CNPJ e a gente esquece do CPF. E agora você com essa fala fecha para mim um caminho, que era assim, puta, o tempo todo que eu queria ter um CNPJ, quando eu cuidei do meu CPF com carinho, rapidamente apareceu lá, sei lá, 3 ou 4 dígitos, que é o que falta para você ter um CNPJ. E aí eu também lembrei, em algum momento, gravando em Empreenda Cash, que quando você abre uma empresa, a primeira coisa que você tem que dar é o nome da razão social. Então você cria uma empresa, ela tem que ter uma razão social. Se você levar na essência dessa palavra, quando você coloca ali o nome da sua razão, você pode ter a fantasia, se a gente fazer até um paralelo, né? Você pode ter um nome fantasia, mas a sua empresa tem uma razão social por existir, que é continuação do que o seu CPF acredita. Então hoje com a Voz e com tudo que eu crio, cara, é uma continuação. A minha empresa tem uma razão social, ela chama Voz. Eu tinha uma razão por estar no meu CPF ali fazendo aquilo. Para virar um CNPJ, é coisa de colocar 3 ou 4 dígitos, se não me falha a matemática ali. Então, obrigado também por essa colaboração que fechou na minha cabeça o que eu acredito demais. Que, cara, para ter um CNPJ, para você ser dono da sua empresa, é só questão de colocar os dígitos. Você tem que cuidar bem do seu CPF. E o Flávio deixou bem claro isso. Agora eu queria te perguntar o seguinte, Flavinho. Tem muito cara que tá agora, né, naquele momento do Vale da Morte, cara, não deu certo. E a gente sabe que esse é um país que não acolhe. Esse é um país que não tá pronto para derrota. O que você pode dizer para esse cara que talvez tenha que guardar o rabinho entre as pernas e voltar alguns passos para trás para pegar impulso, para dar uma nova visão, um novo fôlego para ele? Cara, eu poucas vezes contei a minha história. Vou contar bem rapidão assim a minha história. Eu sou filho de pai alcoólatra. Meu pai batia muito na minha mãe quando eu era pequeno. Então as imagens que eu tenho um pouco de infância do meu pai batendo na minha mãe. Meu pai tentou me matar 3 vezes. Ele colocava uma bala no revólver, fazia roleta russa e dava uns 3. Uma vez ele deu 3 pitacos assim, apontando a arma pra mim. E eu vivi então momentos de muita aflição. Eu nunca contei muito essa minha história, ou toda ela, que eu já vivi. Eu te lembro que eu tinha 9 anos, 10 anos de idade, a gente foi despejado porque a gente tinha condição de pagar aluguel. Porque eu sempre tive orgulho da história, é aqui que eu quero pegar o gancho. Eu sempre tive orgulho dessa história. Eu lembro que o meu pai e minha mãe, tiveram uma vida, me ofereceram aquilo que eles podiam me dar, né? E eu lembro que quando eu já era adulto, eu estava um dia andando numa estrada, ouvindo uma música, e eu senti que eu devia agradecer os meus pais, assim, por tudo que eles tinham feito por mim. Eu lembro que eu comentei com alguém, falando, agradecer o quê, cara? Você é uma família disfuncional, seu pai foi alcoólatra, sua mãe, por conta disso, acabou sendo um pouco ausente e tal. Eu falei, não, cara, eu preciso agradecer meus pais. Eu lembro que eu reuni os dois e falei, cara, e lembrei de coisas que eu sou hoje que eram coisas dele, assim. O meu pai tinha uma coisa quando eu era pequeno, que ele bêbado, eu ia no bar pegar ele olhava pra mim e falava, você é o filho mais lindo que existe. Você um dia vai ser presidente da República. Ele falava alto no bar, esse menino vai ser presidente da República. Então, mesmo no meio do caos, mesmo no meio de um deserto, mesmo no meio de situações completamente adversas,
de alguma forma, Deus usava meu pai para tipo, me dar uma projeção de futuro, assim. E aquilo ficou em mim. Tanto é que talvez boa parte da minha autoestima, do que eu construí para frente, venha de palavras que foram ditas dentro de um bar com meu pai bêbado cambaleando. E eu lembro quando eu fui agradecer eles pelos pais que eles me foram, eu falei, pai, você lembra que você fazia isso? Meu pai nem lembrava de fazer isso bêbado. Eu falei, eu sou assim com os meus filhos por causa de você. Eu olho para os meus filhos hoje e eu falo para os meus filhos, você é lindo, você vai ser isso, você... Tanto é que os meus 5 filhos, cada um tem um nome que eu dei para eles. Um é o corajoso, o outro é o amoroso, o outro é o falante engraçado, o outro é o conselheiro, e a Larinha que chegou agora é a dançarina. A dançarina elegante, ela adora dançar. Que eu dou esses nomes e eu fico falando pra vida deles. Você é amoroso, você é corajoso, você é isso. Fruto do meu pai, cara. A minha mãe, ela sempre, por mais eu que ela sempre foi uma pessoa que tentou, do jeito dela, ser meio protetora. Então eu lembro uma vez que eu fui trabalhar de garçom, tinha 15 anos, eu comia os pão de queijo do café da manhã que eu servi e fui mandado embora no 5º dia de trabalho, porque eu acabava de comer os pão de queijo. Nunca tinha visto tanto pão de queijo Me vi na sua função. E aí eu fui mandado embora, eu lembro como se fosse hoje, de eu ver a cena, minha mãe foi lá, e eu tava passando, pegando as minhas coisas, entrou na sala do cara, quase bateu no cara que me mandou embora. Então minha mãe sempre foi uma galinha choca, tentando cuidar do jeito dela, dos rebanhos, e eu contei isso pra ela, eu falei, pô, a visão que eu tenho de proteger a minha família é a visão de que você me ensinou. E eu lembro que eles choraram muito. Por que eu tô contando isso pra você, que tá passando hoje pro Vale da Morte? Que você tá aí. Cara, se tem um lugar que eu tenho empatia é esse, assim, por isso que eu quero te convidar mesmo a começar a trazer empreendedores aqui que estão no Vale da Morte. Não só os caras que já passaram por lá. Porque os caras que já passaram, beleza, dá uma dose de esperança, incentivo e tal, mas é legal a gente acolher esses caras, porque eles também vão passar. É tudo passageiro, a gente vive no Cronos e a gente tem uma tendência de quando a gente está passando por grandes tragédias ou situações difíceis, falências, fracassos, que você não sabe, cara, o que você vai fazer para pagar a escola do seu filho amanhã, como que você vai pagar o aluguel semana que vem. A gente tem uma tendência a sucumbir. A gente emocionalmente perde a perspectiva de olhar para o futuro. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que você está passando hoje não é diferente do que você já passou no passado e você venceu, cara. Você venceu. A gente tende a achar que os problemas presentes são muito maiores de todos que a gente já viveu. Não, a gente já passou por perrengues, cara. E a gente venceu por eles. O Cronos, essa visão do tempo que a gente tem, ela fica muito limitada quando a gente está passando por um perrengue, porque a gente tem um retrato mínimo daquele tempo. A gente não consegue olhar o que vai ser daqui a um ano, como a gente acaba nem olhando o que foi um ano para trás. A gente fica mergulhado naquele tempo, no tempo do fracasso, no tempo da dívida. Quando a gente é improvável, e nós somos improváveis, a gente é talvez pessoas, e muitos dos que estão nos ouvindo agora sejam improváveis. Improváveis são aquelas pessoas que o mundo não apostava, que todas as probabilidades davam contra. Falava, não, cara, você não vai dar certo, não vai funcionar, você não chega lá. E mesmo que não tivesse declaradamente dizendo, as circunstâncias, os lugares que você estava inserido te mostravam que você era, falava, cara, não é fácil não, irmão, você conseguir chegar lá. Quando de alguma forma a gente chega e a gente sabe que a gente é improvável, cara, se tem uma coisa que a gente tem que fazer é agradecer. Então eu quero te falar, cara, você está no meio do deserto hoje, agradece. Agradece que você ainda tem seus filhos, agradece que você ainda tem, de repente, sua esposa, seu marido do seu lado, agradece seus pais que te amam, agradece quando você acordar de manhã e falar, cara, eu sei que é perrengue difícil que eu tô passando, mas tenha um coração agradecido, porque quanto mais grato você for, mais o mundo conspira a seu favor, assim. Tenha gratidão no seu coração do que você está vivendo. A gente perde a capacidade de se maravilhar, a gente perde a capacidade de se deslumbrar com as coisas. E a gente, quanto mais dificuldade a gente vive, menos a gente se torna agradecido. Porque a gente sempre está num sentimento de vítima, de indignação, de revolta. A gente fica achando que, tipo, pô, isso não devia ter acontecido e tal. Um coração agradecido muda todo o jogo, assim. Muda todo o jogo. Flavinho, eu sei que não é fácil, mas... o lance de contrariar as estatísticas, né? A gente tem um negócio totalmente grudado ao improvável. Somos improváveis, concordo muito contigo. Eu tinha aquilo assim, eu preciso contrariar as estatísticas, eu não posso virar estatística, né? Tive alguns privilégios, meus pais têm casa própria, meus pais são casados até hoje, e a gente sabe que não é uma realidade da grande maioria dos brasileiros. E aí eu falava assim, cara, de alguma forma eu preciso contrariar as estatísticas do meu bairro,
do meu trabalho, Seus amigos. dos meus amigos, eu preciso sair da estatística. E aí quando nascem os nossos filhos, você pode falar isso bem melhor que eu, a gente também entende ali que a gente dá continuidade para que a estatística não pegue. E a gente fala assim, é como se fosse um super saiyajin, né? O saiyajin sempre é melhor que o pai. E a gente olha a nossa cria ali e fala assim, você vai ser de fato um presidente da república. Eu tenho certeza que seu pai falava isso genuinamente. Ele olhava e falava assim, vai ser, vai ser. Eu não consegui ser, mas ele vai ser, né? E acho que você sente isso quando você vê os seus filhos, né? Cada um deles, saber que cada um vai tomar um caminho e eles podem contrariar a estatística que você já vem quebrando, contrariando. Isso é muito legal, né? Acho que a paternidade muda tudo, né, cara? Eu acho que, por isso que eu falei que quando a gente é pai, a lógica da vida muda, né? O olhar sobre a vida muda. Quando você é mãe, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade para ouvir as histórias dos nossos filhos, assim. Sim. Eu tenho uma coisa de ficar ouvindo muito os meus filhos, porque falar para eles aquilo que eles vão conquistar e que você vai fazer, e que eles já vê-los muito melhor do que eu, e falo, cara, esses meninos vão gerar riqueza para o mundo muito mais do que eu gero. Mas eu também tenho uma coisa de ouvir eles, sabe? Tipo, esses dias o Teteu, que é o meu filho de 6 anos, falou, papai, alguém vai criar alguma coisa que não existe ainda? Ele falou, por exemplo, não existia TV, alguém foi e criou a TV. Ainda existe coisas para serem criadas que não foram inventadas ainda? Eu falei, nossa, pergunta boa, né? Eu falei, claro, filho, vai existir coisas que não existem ainda. Ele falou, então por que não é a gente que cria? E sabe que essa pergunta que eu falei, caraca, tipo... Vamos criar, papai. Vamos criar uma coisa que ninguém nunca criou. Vamos fazer... Eu tenho um caderninho que eu fico anotando frases que os meus filhos me falam. Eu boto eles para dormir toda noite, oro com eles, conto história para eles. E eles sempre soltam algumas assim, eu vou lá e fico escrevendo na agendinha. Porque, cara, tipo, é muito poderoso. Às vezes a gente tem um hábito... Eu até postei um vídeo no meu Instagram agora, recentemente, que chama Voltando para Casa. A gente tem um hábito de buscar muito fora. Sabe? A gente acha que o melhor conselho é aquele amigo famoso, que é aquela pessoa que você conhece. A gente tá passando por um perrengue, a gente acha que fala, pô, alguém vai te ajudar. Cara, é em casa, cara. Em casa é onde você tem as melhores respostas para absolutamente tudo. Eu falo que se juntar todos os gurus, cara, eu tenho um privilégio, né, cara, de conhecer muita gente importante, ter relacionamento com uma galera legal, grande e tal. Se juntar todo mundo de verdade mesmo, cara, bater no liquidificador, eles não dão 5%. Da sabedoria que existe dentro da minha casa. Cara, eu vivo apanhando com isso, assim. Sabe? A minha esposa brinca com isso, mas eu tô aprendendo isso. Que eu vou, ela fala uma coisa, eu esqueço que ela falou, aí passa um tempo, alguém me fala, eu volto e falo, amor do céu, o cara me disse isso, isso. Ela fala, mas eu não já te disse isso quantas vezes? Né? Eu já sabia. E eu tô nessa agora de falar, cara, é ela, cara, é em casa. Volta pra casa. Começa a ouvir a sabedoria que existe dentro da sua casa. Ali ela destrava muitas coisas que nem o Pablo Marçal vai te ajudar a destravar. Assim. Pegou o Por código, incrível né? que pareça. Pega esse código. Dentro da sua casa você tem algo de muito profundo valor. Agora, você tem lá na sua casa... Eu tenho na minha casa 2 Então imagina, eu tenho 5, né, cara? Então imagina... Não, eu tenho 2 HDs zeradinhos em casa. Isso é maravilhoso. Você também poder construir, né, a cabeça daquela criança com as coisas boas, deixando essas mensagens. Você tem 5 HDs em casa, né? E a gente fala também que as frutas caem ali, elas não caem muito longe, não, né? Então, se você planta planta bem, elas vão dar continuidade naquele bem com mais maestria ainda. E tem um lance assim que também eu acho muito legal observar as crianças, e eu convido você com seus filhos, sobrinhos, afilhados, é perceber a espontaneidade, a liberdade que a criança tem em falar, porque originalidade, a originalidade, tem muitas amarras ainda que o mundo ainda não conseguiu chegar na HD dele, né? A criança tem muita coragem, né? Criança tá maluco. Meu filho se joga do trocador lá, que eu tô até com problema atualmente em casa. O Davi, ele vê a gente, ele quer pular, né? Ele quer sentir aquele frio na barriga de pular do trocador pro nosso braço. Aí eu falei, o dia que, né, ele achar que a gente tá vendo, pode dar um acidente. Mas ele pula com uma vontade, aí você olha a cara dele, aquele sorriso, você fala assim, cara, o que ele sentiu agora aí, né? Que adrenalina, que endorfina, o que passou naquela criança. Flavinho,
Eu queria passar muito mais tempo conversando contigo, mas eu quero aproveitar esse final do podcast para pegar e deixar minha mochila mais recheada de você. Nesse livro que você está escrevendo, o que a gente pode esperar? Né? Ele já vai para minha mochila automaticamente, né? Mas o que a gente pode esperar? Vem um Flávio... Que tipo de Flávio vem aí nesse livro? E de tudo que você tem consumido ultimamente, o que vem te inspirando também para fazer com que esse livro seja escrito? Cara, eu acho que eu nunca vivi um processo tão... Esse mergulho para dentro, né? A gente fala de endonauta. Tem um astronauta que mergulha no espaço. O endonauta é quando você mergulha para dentro. Eu acho que esse livro, eu devo ele para a editora desde 2017, assim, que a editora me pede esse livro. Eu publiquei 3 livros e não publiquei ele. E esse ano, desse processo que eu estou vivendo no último ano, de olhar para dentro, olhar para minha casa, olhar para o que faz sentido, o que gera significado, para os próximos passos que eu tenho que dar para a minha jornada profissional, para a minha vida, eu estou muito numa pegada de empreender com a minha família. Sabe, de trazer meus filhos juntos. Tem um movimento que eu quero criar em breve, eu vou lançar esse movimento, chama Entre Mundos. Eu quero muito ensinar o filho a trabalhar e o pai a brincar. Eu acho que a gente tem que criar um podcast onde que a gente traz o executivo famosão e traz o filho dele e vê se o filho dele pensa igual o pai. A gente tem que trazer aquela pessoa conhecida aí, levar a mãe velhinha dela, já com 70 anos, e ver se a parada se combina ali. E não é para ver se combina para expor ninguém, não. É só para mostrar que quanto mais fora da bolha a gente tiver, mais próximo a gente vai estar da construção daquilo que realmente é importante. A gente está muito na bolha. Então a gente fica ouvindo um monte de nome e a gente fica nessa bolha. Então esse livro, ele foi uma construção. Então eu terminei o livro agora, faz um mês. E quando eu cheguei no prefácio, eu falei, cara, eu vou chamar quem para fazer esse prefácio? Comecei a imaginar o nome das pessoas mais incríveis e famosas e midiáticas que eu tinha perto de mim. Cheguei a pegar meu celular para mandar mensagem para 3. Aí decidi parar, refletir um pouco e falei, cara, quem é a pessoa que viveu o que eu escrevi nesse livro junto comigo, assim? Essa busca. É minha esposa. Chamei minha esposa e falei, amor, o prefácio é seu. Ela se emocionou, ela sentou lá numa escrivaninha, ela ficou escrevendo, demorou 1 hora. Quando ela me entregou o prefácio, cara, ninguém poderia escrever um prefácio tão emocionante como ela escreveu. Porque ela viu a minha busca. Então esse livro, Em Terra de Oba Quem Tem Coração é Rei, é um pouco de uma nova estação minha, assim. Que eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais na vida, assim, novos ciclos, novas estações, assim. Começa uma nova estação minha, uma nova estação onde eu entendo que o que eu nasci, cara, e estar aqui com você é muito especial, assim. Porque eu acho que a minha esposa fala isso, ela fala... Você tá cada vez... Eu passei muito tempo falando com mentes inteligentes. Entendeu? Com gente sábia, gente culta. Eu sentei aqui, você já me deu a dica, falou, talvez eu vou ter que ligar para a tecla SAP com seus termos em inglês e tal. Eu acho que eu passei muito tempo filosofando com um grande mercado corporativo, com muita gente e tal. Mas eu sinto que o meu chamado mesmo, assim, aquilo que faz meu coração bater mais forte, cara, é estar aqui com você, sabendo que do outro lado ali tem um monte de gente simples, humilde, gente lutando todo dia, tentando conquistar o espaço, gente vencendo, gente caindo, gente se levantando, gente aprendendo. Eu sinto que eu preciso estar nesse lugar, cara. Eu não tenho que estar buscando os lugares que eu já busquei, que eu já fiz, ficar buscando ser reconhecido pelo grande mercado. Então, esse livro é um pouco isso, assim. Então, eu coloquei muito meu coração no livro. Então, Em Terra de Robô Quem Tem Coração é Rei, o primeiro a colocar o coração é o meu, né? Então, eu coloquei o coração nesse livro para realmente contar a minha história ali. E eu falo sobre descobrir a essência, que é um pouco da busca que eu tive, que eu falo sobre resgatar a nossa identidade, resgatar a nossa visão. Porque uma coisa é eu saber quem eu sou. Outra coisa é saber para onde eu vou. É saber quem eu sou, beleza. Pô, eu sei quem eu sou, descobri, pô, legal, pô, tive um entendimento mais claro. E para onde eu vou? Então você resgata a sua identidade, você resgata a sua visão. Você tem que ter um pouco de clareza para onde você vai caminhar. E quando você entra nessa jornada, você entra na jornada do reino, de reinar em vida. Sim. E reinar, o rei é o que serve. Rei serve a um povo. O papel dele é servir. Então a gente precisa entender que o primeiro princípio de reino, de reinar, é servir. O segundo é liderar. E aí que eu falei de liderar. O terceiro é você transbordar. Então, eu acho que esse movimento é o movimento da minha vida. O movimento da minha vida hoje é servir mais,
É liderar mais, liderar meus filhos, liderar minhas emoções, liderar minha vida, liderar meus projetos. É saber falar não para um monte de coisa que todo dia me aparece e transbordar aquilo que eu tenho de essência no coração. E se isso fizer diferença para alguém que tá ouvindo, e se isso fizer efeito para é isso, cara. É a minha visão. A minha visão é me tornar cada vez mais relevante para acolher cada vez mais pessoas que não estão acolhidas. Perfeito. Por isso que eu acho que você falar isso pega, cara. Tava hora que você tava contando ali, falando, e o cara que tá no Vale da Morte agora? Eu falei, dá vontade de chorar. Sabe, de empatia, assim, de imaginar o momento que o cara tá vivendo, a dor que ele tá passando, quão difícil é a gente ver um momento que não tem esperança, às vezes não tem luz no fim do túnel. Mas tudo passa, né, cara? Tudo passa. Tem um provérbio que fala que há tempo pra tudo na vida, né? Há tempo pra plantar, há tempo pra colher, há tempo pra sorrir, há tempo pra chorar, há tempo pra tudo na vida. A gente tem que saber administrar bem os tempos que a gente está vivendo. Quando a gente entende isso, a gente começa a trabalhar a favor do tempo. Né? Traz o tempo como um aliado, como um companheiro, assim. Perfeito. Porque tudo passa. Tudo passa. O perrengue que quem está ouvindo a gente viveu a semana passada, o mês passado, passou, cara. De repente alguém teve um dia terrível mês passado, achava que, meu Deus, o mundo ia acabar, passou, cara. Tá aqui me ouvindo, aquele dia achou que era o último dia da sua vida. E eu acho que a gente precisa criar uma cultura mais de acolhimento. Sim. A gente está vivendo muito esse burnout, essa febre dos gurus mostrando essa vida tão sedutora. Sim. Enquanto é um monte de gente na lida, no perrengue, passando por dificuldade. Sem ter alguém ali para dizer assim, vem cá, deixa eu te ajudar. Eu falo muito sobre criação de movimento, né? Foi o que eu mais fiz ao longo da minha vida. Sim. Mas eu sinto uma coisa muito forte no meu coração, que antes de você criar o movimento, a gente precisa ser o movimento. Então eu não quero ensinar os empreendedores agora a criarem movimentos. Eu quero que eles aprendam a ser o movimento. Que é o que eu estava falando, sobre ele é o melhor empreendimento que ele tem agora da vida dele. Seja um movimento agora, que depois vai destravar um monte de movimentos que vão ser criados no futuro para sua vida. Entendeu? Então acho que esse é meu próximo passo. Quando o livro ficar pronto, com certeza eu vou te mandar um aqui. Eu quero a sua assinatura e da Érica no prefácio dela, tá? Você vai ler o prefácio dela, você vai ficar emocionado quando ela escreveu. E pra galera que tiver aí também, quiser me acompanhar, Flávio Tavares Oficial lá no Instagram, acompanha quando o livro estiver pronto, eu vou estar divulgando por lá. Agora, a gente pode esperar nos próximos meses ou anos, como é que você planeja o futuro? Já que você teve um evento chamado Welcome Tomorrow, como é que você planeja o futuro? A gente pode ver um Flávio mais CPF, mais CNPJ, você continua ainda flertando com os negócios como mentor, não necessariamente diretamente envolvido. O que a gente pode esperar aí de Flávio? Acho que assim, cara, eu tô numa fase CPF, mentor, tô dando consultoria, fazendo palestra, escrevendo livro, né? Tô muito dedicado a isso agora, que é mais CPF de certa forma. E tô com 2 projetos que são muito especiais para mim, que é a Mover, que é ensinar marcas a criarem movimentos relevantes, empresas a criarem movimentos relevantes, e o Entre Mundos, que eu quero muito criar esse movimento de reconexão dos improváveis. Sendo que os improváveis começam em casa. Porque a gente existe aí uma bolha geracional que está distanciando cada vez mais os pais dos filhos, os filhos dos pais. Mas tem muitas outras bolhas. O Entre Mundos é a conexão dos universos improváveis. Quero muito me dedicar para isso. Esse projeto está pronto, a gente já fez um monte de ensaio dele, incrível, tem um monte de marca querendo participar. O projeto você vai ver um novo Welcome Tomorrow, você vai ouvir falar do Entre Mundos ainda. Uhum. Mas eu não quero acelerar as coisas, entendeu? Eu tô num momento agora do tipo, a galera fica atrás de mim e fala, cara, por que você não faz esse evento? Aí eu respiro fundo, volto para casa, converso com a minha esposa, ela fala, esse projeto é um projeto maravilhoso, mas o movimento começa com você. Começa você a ser o movimento primeiro, assim. Então ela tá muito nessa... E ela tá muito certa. E quando eu volto pra mim, eu falo, é isso. Eu preciso estar mais dedicado a mim um pouco agora. Sabe, entregar esse meu livro que eu fiz. Eu quero lançar um outro livro que é o Entre Mundos. Eu quero começar a fazer mais palestras do que eu já faço. Eu quero ajudar mais mentoria com um ticket muito reduzido, de ser mais acessível, ser mais democrático. Eu quero muito fazer algo que é genuíno para mim antes de partir para um próximo movimento, porque nos últimos 10 anos eu estava partindo de um projeto para o outro, projeto para outro. É quase que um sabático que ela me cobra, que nem é um sabático, porque eu continuo trabalhando, mas que eu tenho um tempo de respirar
e falar, cara, esse é o próximo passo. Mas acho que no futuro eu ainda me vejo criando alguns movimentos relevantes, principalmente nesse entre mundos, assim. Acho que essa coisa de reconectar pais e filhos e reconectar os improváveis. Pais e filhos é o começo de tudo, assim. Mas acho que tem muitas bolhas aí que precisam ser reconectadas. Tem outros canais e produções de conteúdo que a gente pode esperar do Flávio? Tem coisa chegando aí? Então, eu estava te contando esse projeto novo do documentário que eu quero lançar, né, dos Invisíveis e Extraordinários. Então, eu estou no YouTube lá, Flávio Tavares Oficial, Instagram também, as duas principais que eu mais estou mexendo agora. Em breve vai ter novidades aí. Muito bem. Conte comigo para que você pensar de maluquice. Se tem um cara que conheça a trajetória, que gera movimento, que cria frequência, é esse cara que vocês conseguiram conhecer aqui. Foi importantíssimo para essa temporada a gente resgatar o Flávio para essa temporada e para ele contar um pouquinho, dependendo do momento que você tá, se é de tomar decisão, se é de dar o salto de fé, se é recomeçar, se é pegar 2, 3 passinhos para trás para pegar impulso aí, independente do seu momento. Eu acho que esse episódio aí é para tocar o seu coração, né? Entender também se o seu coração tá em chamas ou não tá. Se o coração não estiver batendo legal, se você fez os assuntos e não toca de uma forma gostosa, pode ser que não tá tendo vida, não tá tendo frequência para esse coração bater. E acho que você pode encontrar. E também a mensagem principal aqui é que tudo passa, de alguma forma passa, você vai conseguir superar, vai conseguir construir. Gostou de voltar aqui no EmpreendaCast? Adorei, cara. Faz parte uma delícia de uma ouvir nova falar. estação, pô. E legal estar no estúdio novo, maravilhoso. Obrigado a todo mundo aí que ouviu esse podcast, que assistiu. Obrigado, Gu, que você continue, cara, prosperando. Prosperando é avançar, avançando todo dia, porque você tem um propósito muito legal também de disseminar vozes que às vezes nem são ouvidas, nem percebidas pelo mundo afora, assim. E como eu disse, acho que tudo isso aqui é só o começo do início do princípio, é um balãozinho de ensaio, de algo muito maior que vai vir ainda pela frente. Essa é a principal fonte que eu tiro desse episódio aqui, né? Estamos num balão de ensaio e a gente precisa encontrar nossos balões de oxigênio também, né? O que faz a gente continuar, né, se movimentando. Olha, eu espero que você tenha gostado desse episódio, assim como eu gostei. Vai lá nas redes do Flávio, comenta, converse com ele, vá nas redes também, nos conteúdos, tem muito conteúdo, o LinkedIn dele é muito rico também, você vai encontrar uma trajetória imensa de construções, ele é um multi-empreendedor, né? Hoje a gente pegou muito o CPF dele, mas ele é um multi-empreendedor envolvido com grandes nomes, criou grandes nomes, criou grandes movimentos, você vai gostar com certeza. Encaminha para alguém que precisa dessa mensagem e eu espero que você tenha realmente gostado desse conteúdo, todos os detalhes nas descrições. Pode dar um tchau pra galera nessa câmera. Um abraço para todos vocês aí que assistiram. Espero que a gente se encontre. O dia que você se encontrar, me vê em algum lugar, me conta que você ouviu aqui o EmpreendaCast. Vai ser muito especial te dar um abraço, sabendo que você participou com a gente dessa conversa. Beijo para vocês. Também vou colocar o primeiro episódio com ele que você vai se animar demais. Até a próxima e tchau!